Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cello para mais uma aula no canal Cello Alunos. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal para poder fazer parte dessa comunidade de tecnologia educacional. Então, sem mais delongas, a gente vai começar uma série de robótica agora, robótica aplicada ao ensino básico. E nós temos aqui a plaquinha Arduino Uno. Vamos usar essa plaquinha tem um microcontrolador e aqui é uma placa de prototipagem. Não vou me aprofundar muito na placa, o que a gente tem que saber é que aqui a gente tem portas de entrada analógica e aqui portas digitais. Essas portas digitais é que nós vamos comandar agora através da nossa aula de introdução. Outra coisa importante é que essas partes aqui a gente chama de portas. Então, essas portas aqui, a gente tem a porta 13, por exemplo, ela tem dentro do circuito um LED que está aqui, ó, que ele é controlado por essa porta. Então, eu não preciso colocar nenhum dispositivo, nenhum atuador aqui, que eu já posso controlar o LEDzinho na porta 13. E é isso que a gente vai fazer agora. Lembrando, o Arduino está sendo energizado pela própria porta USB, então está sendo energizado aqui 5 volts, e aqui também nós vamos passar os dados para poder controlar a plaquinha. Então vamos ver como funciona? Primeiro a gente vai abrir o programinha que a gente vai usar para esse controle, que é o PictoBlocks. Então esse é o PictoBlocks, é um programinha gratuito, ou você pode usar online. Eu prefiro usar ele offline, conectado, instalado na minha máquina, porque dá menos problemas, né? Você não vai usar a internet, ele vai estar funcionando direto na máquina. Primeira coisa é dizer que aqui, ó, existe uma placa. Então, no caso, vou colocar aqui uma plaquinha, eu vou usar essa placa que é a placa do Arduino Uno. Então, eu vou configurar, ele já vai dizer a porta que está conectada, a porta USB. Se você tiver mais dispositivos, vai sempre no que está escrito Arduino, ou pode estar escrito Microsoft aqui também, e aí você conecta. Ele sinalizou que está conectado, e aqui, ó, você já vê que tem essa marquinha de conexão, correto? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou controlar, eu falei para vocês que esse daqui, ó, é o LEDzinho 13. Então ele está aceso. Então, primeira coisa, aqui eu vou no bloco Arduino Uno, tá vendo? Aqui nessa categoria, e tem o definir bloco digital. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá aqui, ó. Definir bloco digital, definir pino digital 13. Então, lembrando, já está conectado na porta 13, saída como alto. Então, se eu clicar aqui, como ele já está aceso, não vai mudar nada. Agora, se eu pegar e mudar para baixo e clicar, repare que vai apagar o LED. Então, vou fazer de novo, ó. Colocar alto, e aí eu clico em cima, que é para executar, e ele vai acender, correto? Lembrando que esses blocos eles funcionam da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá bom? Então eu vou fazer agora um pisca-pisca. Então o que seria o pisca-pisca? Seria ele ficar ligado, então aqui eu já vou duplicar, ó, e aí depois ele ficar desligado, correto? Só que se você olhar bem, ó, se eu ficar apertando aqui, ele vai piscar, ó, tá vendo? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele pisque sozinho, né? Então o que que eu faço? Lembrando que o pisca-pisca é o quê? Ele fica um tempo ligado e um tempo desligado. Então vou vir aqui em controle e vou colocar aqui um tempo de 1 segundo. Então se eu clicar em cima aqui, ele vai ligar e desligar de 1 em 1 segundo. Só que você está vendo que ele parou, tá vendo? Por que parou? Porque eu não tenho um loop de repetição aqui. Ele só clicou uma vez, ó, executou os 4 blocos e parou. Então é como se eu fizesse assim, cliquei, ele executa esse e para. Então se eu colocar o sempre aqui, ó, e clicar em cima, ele vai ficar piscando de maneira contínua, tá bom? E se eu quisesse, por exemplo, diminuir o tempo? Então, eu posso colocar aqui sempre usando, aqui no caso, o ponto. Vamos lá, 0,5. E aqui, 0,5. Lembrando que se eu não paro o comando, eu não consigo fazer com que ele aceite o comando aqui nos blocos, correto? Então, diminuir o tempo, ele piscou mais rápido. Para parar, eu paro aqui. Eu posso usar aquele recurso do eventos, que é a bandeirinha, né? Então, se eu aumentar aqui a tela agora, pela própria bandeirinha, você está vendo
que ele vai ficar piscando, correto? Então está aqui. Agora, esse modo que eu estou trabalhando é um modo que ele obrigatoriamente tem que interagir com a tela, ou seja, é o modo palco que a gente fala, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma tela e colocar aqui, ó, vou colocar, por exemplo, uma galáxia aqui, tá vendo? E aqui, ó, nesse cenário, se você olhar, eu tenho o cenário 1 e a galáxia, correto? Vou voltar aqui para o bloco e vou clicar de novo no Tob, que é onde está o programa para ele piscar. Então eu vou interagir com a tela, ou seja, eu vou pedir para ficar piscando junto com a tela, mudando a tela. Então eu vou vir aqui, ó, no aparência e vou pedir para ele mudar aqui, ó, quando ele estiver alto, ele vai mudar para o cenário galáxia. E quando ele estiver baixo, ele vai mudar para o cenário 1. Correto? Então aqui a tela vai piscar junto. Vamos ver? Olha lá, ó, o LED piscando e o cenário também piscando. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar um LED. Então, tenho aqui o LED. Deixa eu mostrar para vocês. Então, esse é o LED. É um LEDzinho, um LED de 10 milímetros. Então, ele tem uma haste. Se eu posicionar aqui para vocês, ele tem uma haste maior que a outra, né? Então, a haste maior eu vou ligar no 13 e a haste menor eu vou ligar no GND. Reparem que aqui, ó, eu tenho o 13 e logo ao lado eu tenho o GND. Por isso que eu vou usar a porta 13, porque o GND está bem próximo, né? Senão eu teria que usar lá do outro lado a porta para poder fazer o LED funcionar, né? Esse LED aqui, para aumentar a vida útil, se você quiser, você pode usar um resistor de 200 ohms, por exemplo, já daria. Mas como é um LED de 10 milímetros, aqui eu tenho usado sem resistor e funciona muito bem. Até facilita o meu trabalho com crianças, por exemplo, que eu ligo direto aqui, não tem dado problema. Então vamos voltar lá e vamos fazer ele piscar junto com a tela. Então aqui ele vai piscar junto com a tela. Eu coloquei aqui os blocos, né? Vocês estão vendo aqui vocês estão vendo o Arduino e o LEDzinho, e eu vou clicar na bandeira. Está vendo que ele pisca e a tela também pisca, correto? Agora, se eu puxar a conexão aqui, se eu tirar da conexão e fizer uma alimentação externa, não vai funcionar mais. Por quê? Porque o programa ele só está aqui durante a conexão com o computador. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou buscar uma conexão externa para vocês verem. Então, perceba que ele está conectado. Se eu desconectar aqui, ó, tirar do computador, acabou, ó, perdeu. Se eu vir aqui, esse daqui é uma bateriazinha externa. Se eu pegar a bateria e ligar aqui na placa, olha só, também não vai funcionar. Por quê? Porque o programa não está aqui dentro. Tá? Para eu fazer isso, eu tenho que usar uma outra forma. Eu vou mostrar para vocês. Então, existem duas maneiras de trabalhar com o PictoBlocks. Uma, eu fico trabalhando conectado na máquina, e a outra é para eu enviar o programa e fazer uma alimentação externa, como vocês estão vendo aí. Eu vou fazer agora uma outra programação para jogar o programa aqui dentro e fazer uma alimentação externa. Então vamos lá. Eu tenho agora que mudar de palco para carregar. Então vou clicar em carregar, pode ver que vai mudar aqui, ó. Esses blocos aqui vão desaparecer. Por que que eles vão desaparecer, ó? Tá vendo que eles ficaram mais escuros? Porque não tem como eu utilizá-los mais, porque eu estou no modo de envio de programação para a plaquinha. Então eu só posso fazer aqui, por exemplo, um envio
Então, pessoal, chegamos aqui no momento de fazer o envio do programa para o Arduino. Ele vai ficar gravado aqui no microcontrolador. Então vamos carregar. Então tem aqui, ó, esse carregar era para mudar de palco para carregar, isso a gente já fez. Agora nós vamos carregar o código. Então ele vai processar, tá vendo que vai enviar, ó, tá enviando o código para cá. Agora, tá vendo que ele está sendo alimentado. Eu vou tirar aqui e vou mostrar com o próprio recarregador. Então você vê que ele está piscando. Então, olhando bem agora, ó, ele está livre, não está mais não está mais no conectado ao computador, né? Tá vendo que ele tem uma alimentação externa, correto? Então, qual que é a diferença? A diferença é que dessa forma eu posso dar autonomia, né? Eu poderia conectar aqui outros dispositivos, até mesmo rodinhas, colocar motor, e aí eu posso fazer a plaquinha, o microcontrolador, controlar um robozinho, por exemplo. Então é diferente da outra forma que eu estava usando o próprio computador para fornecer energia e para interagir com a tela. Esse é o primeiro vídeo, é uma introdução ao PictoBlocks para robótica. Então fiquem comigo aqui no canal Cello para Alunos, que eu vou passar uma série com vários vídeos e chegando à montagem de experimentos com o próprio Arduino. Se inscreva no canal Cello para Alunos e você vai saber de todos os vídeos. Não se esqueça também de ativar as notificações, porque com as notificações você é avisado quando chegar mais um vídeo da nossa série Robótica com Arduino.